Quer aprender a fazer um vestido com a saia reta, com bolso faca e um detalhezinho na lapela? Então vem comigo que eu te ensino. Olá, eu sou Lucilda Silva, sou professora de corte e costura, modelagem e costura criativa. Bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal Universo da Costura Cursos. Nosso vídeo de hoje é um passo a passo de modelagem e costura de um vestido super charmoso, cheio de detalhes, detalhezinho no decote V com a lapela virada, e esse mesmo detalhe também tem no bolso faca. Então, tá querendo acompanhar aí da modelagem até a costura dessa peça? Vem comigo, vamos pro vídeo. E aqui vamos para a modelagem de mais uma peça. Para fazer o molde desse vestido, nós vamos precisar de um molde base de blusa, frente, costas e também o moldezinho da manga. Aqui eu tô usando uma frente com a pence de busto. Já fiz aqui a cópia e vou iniciar aqui a modelagem com a parte frente. E aqui na modelagem frente, eu vou iniciar colocando o comprimento aqui da saia do vestido, que foi de 60 centímetros. Eu tirei lá a medida, exatamente na altura que eu preciso deixar essa peça. Então, aqui, ó, da linha da cintura, aqui para baixo, eu coloco a marcação dos 60 centímetros. Aqui próximo à lateral, eu vou fazer outra marcação com os 60. E aqui, depois que eu fiz essas duas marcações, eu já posso vir aqui, ó, com uma régua reta ou com um esquadro e traçar uma linha reta. E agora eu vou medir aqui, ó, para ver o quadril, quanto que tá, 26 centímetros. Então, eu venho aqui, vou fazer inicialmente a marcação dos 26, porém, eu vou entrar aqui 3 centímetros, tá? E feito aqui essa marcação, entrando os 3 centímetros, eu já posso vir aqui com uma régua, ó, posicionar lá no finalzinho do quadril e aqui na marcação e traçar uma linha reta. E feito aqui essa lateral, eu vou vir aqui para o decote, vou colocar a altura que eu quero que fique esse decote, que eu também tirei a medida, ó, aqui do finalzinho do pescoço para baixo. Eu medi e eu preciso deixar com 14 centímetros aqui a abertura. E feita aqui essa marcação de 14 centímetros, eu vou vir aqui, vou traçar uma linha entre o iniciozinho do ombro e o final aqui do decote. Só posicionar dessa forma, ó, traçar uma linha reta. E aí vai ficar assim, ó, a linha. Vou vir aqui para pence, vou diminuir 4 centímetros aqui, ó, da ponta da pence, aqui marcando pra dentro, da pence de busto e da pence aqui de cintura também. Essa marcação é apenas para não ficar a costura da pence aqui bem no centro do busto. Vou refazer aqui a linha. E vou refazer também aqui da pence de cintura. Feito isso, eu agora vou vir aqui para a parte do bolso. Antes de traçar aqui o detalhezinho do bolso, eu já vou eliminar essa pence aqui, ó. E para eliminar aqui essa pence, eu marco a mesma largura que tem aqui na pence, que é de 2 centímetros. Eu marco aqui na lateral, entrando aqui, ó. E venho com a minha régua de curva, repasso aqui essa lateral, eliminando assim a pence. Para a marcação aqui do bolso, eu vou entrar 7 centímetros, aqui, ó, 7 centímetros, e aqui no final, eu vou entrar 1. Vou entrar 1 centímetro e vou descer também 1 centímetro. Entrou 1, desceu 1. Venho aqui com a régua reta ou com o esquadro e já traço uma linha entre esses dois pontos. Agora aqui na lateral eu vou marcar a altura de 15 centímetros, que vai ser o finalzinho aqui, ó, da abertura do bolso. Venho também aqui com a régua e traço uma linha reta entre esse final aqui da primeira linha e a marcação que eu acabei de fazer da altura dos 15 centímetros. Então, vai ficar assim, ó, o detalhezinho do bolso. Agora, eu vou traçar a parte interna, vou desenhar a parte interna dele. Com o esquadro,
Eu venho aqui, posiciono na linha de cintura, apoio aqui o meu esquadro, ó, certinho na linha de cintura, até o final aqui de onde ficava a pence. Traço aqui uma linha. E agora eu vou colocar a profundidade desse bolso. A profundidade aqui eu coloco sempre 25 centímetros. Isso aí pode variar de acordo com o gosto de cada um, tá? Agora, novamente aqui com o esquadro, posiciono na linha e nessa marcação, faço aqui o cantinho, ó, do bolso. E aqui para a lateral, eu trago com uma pequena linha curva. Então, eu já tenho aqui o traçado do bolso. Próximo passo agora vai ser colocar a margem de costura. Margem de costura eu vou colocar aqui 1 centímetro no ombro, na cava, na lateral, tá? Na lateral também aqui da saia. E duas partes que eu não vou precisar colocar margem de costura não vou colocar na abertura aqui do bolso e também nessa parte frente aqui, ó, que vai ficar aberta, mas eu vou costurar apenas com 1/2 centímetro só, que é o pezinho lá da máquina, e ele vai ficar assim sem a margem, tá? Não é necessário. Então eu vou colocar aqui a margem nessas partes que eu expliquei. Aqui na barra vou colocar 3 centímetros e já vou cortar também aqui, ó, já vou fazer a abertura aqui a divisão, né, entre o colete e a parte da saia, tá? Para depois dar continuidade aqui, retirando, transferindo o bolso para outro papel usando a carretilha. E aqui, ó, já coloquei a margem de costura, já recortei, fiz uma pequena correção aqui, que eu tinha colocado a margem de costura antes na primeira linha, então já corrigi aqui, ó. E aqui, ó, depois de recortar, eu vou vir aqui para finalizar essa parte do colete frente, colocar aqui um papel por baixo e vou fazer agora o molde do revel. Para fazer o molde do revel, ó, posiciono aqui certinho. Faço aqui esse contorno, eu vou marcar aqui abaixo dessa abertura 6 centímetros. Faço aqui a marcação, ó, dos 6 centímetros, vou continuar aqui fazendo o contorno. Também aqui no ombro e um pouco aqui da cava. Agora eu posso retirar esse papel. Aqui no contornozinho da cava, vou colocar 6 centímetros também. E agora eu vou traçar uma linha aqui, ó, curvando, até chegar a essa aqui. Vai ficar assim, com esse formato, o revel aqui da parte frente. E uma outra coisa também que eu preciso fazer aqui é colocar margem de costura aqui na parte da cintura. Então, eu vou colar aqui um papel e vou colocar a margem, que vai ser de 1 centímetro. Prontinho aqui o revel, coloquei também aqui a margem. Agora eu vou vir aqui para finalizar essa parte do bolso. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é colar um papel e colocar a margem de costura aqui em cima. Colocado aqui a margem de costura, eu vou colocar aqui um papel por baixo para transferir esse molde do bolso usando a carretilha. Essa parte aqui eu posso contornar só o desenho, ó. Posso contornar essa parte, e agora a parte interna eu preciso passar a carretilha. Passado aqui essa primeira parte do bolso, tem a segunda parte. E eu já vou transferir ela aqui também, ó. Coloco novamente um papel aqui por baixo. Só que aqui eu já posso recortar, eu já posso retirar essa parte, então vai ficar assim, ó. Vou traçar aqui retinho, tá?
E vou cortar exatamente na linha que eu fiz, ó. Novamente aqui no final, eu posso cortar assim, retinho, tá? Então, vai ficar assim. E agora, vamos retirar essa segunda parte. Posicionando aqui certinho no papel. Essa parte aqui eu posso fazer só o contorno. E a parte interna, novamente, eu uso a carretilha. E aqui, ó, eu já tenho as duas partes, tá? Do bolso. Essa aqui que é a parte principal. E essa aqui que é o forro do bolso. E agora eu já vou recortar aqui para ir para a parte costa. Prontinho aqui o molde da frente, ó. As duas partes do bolso. Aqui o colete com o revel. E agora vamos para a modelagem da parte costa. E aqui para a parte costa eu também vou iniciar colocando aqui a medida de comprimento, que foi 60 centímetros. Vou fazendo aqui as duas marcações. E feito aqui as duas marcações, eu já venho com o esquadro. Faço uma linha aqui, ó. Vou traçar também um complemento aqui no meio costa. Vou colocar aqui a medida, que é a largura aqui do quadril, da mesma forma que eu fiz com a frente, né? Foram 26 centímetros, a medida normal, e depois eu entrei 3 centímetros. Ou se eu quisesse também, eu poderia vir aqui direto e já colocar 23, tá? Mas aqui é só para exemplificar que entrou 3 centímetros. Com a régua, eu já traço aqui uma reta em direção ao quadril. E feita aqui essa linha lateral, agora eu venho aqui para a pence, eu vou tirar 1 centímetro, diminuir 1 centímetro aqui da pence das costas e vou jogar aqui para o meio, porque molde de vestido, ele veste melhor se a gente fizer aqui uma certa curva no centro-costa. Então, aqui, ó, o centímetro que eu coloquei aqui, eu preciso diminuir aqui na pence, vai ser meio centímetro aqui de cada lado, e aí eu já posso refazer aqui essa linha lateral da pence. E aqui, ó, depois que eu fiz as linhas da pence, eu vou vir aqui para traçar uma linha curva com a régua, finalizando aqui mais ou menos na altura da cava. E virando aqui a régua, eu vou fazer a mesma coisa para a parte aqui, ó, da saia, né, da parte de baixo do vestido. Um pouquinho curvo, venho aqui, ó, e traço em direção à linha do quadril. Ela vai ficar com essa curvinha aqui no centro-costa para ajudar a vestir melhor. E aqui, depois que eu fiz essa linha no centro-costa, eu vou para a margem de costura. Agora, a margem de costura vai ser de 1 centímetro em volta de toda a peça e na barra 3 centímetros. Colocada aqui a margem de costura, agora eu vou recortar para ir para a modelagem da manga. Para a modelagem aqui da manga é bem simples. Eu apenas fiz o contorno, ó. Fiz esse contorno aqui da cabeça da manga. Vou colocar aqui nessa parte do centro, né? Nessa linha que divide aqui, que é o centro da manga. Eu vou colocar a medida de altura, né, do comprimento. Ela é bem pequena, vai ficar aqui só com 10 centímetros. Feito essa marcação, eu já traço aqui, ó, com o esquadro, a linha para a lateral. Tanto de um lado, quanto do outro. E aí vai ficar assim, bem simplesinha mesmo, tá? Já vou colocar aqui a margem de costura. Vou colocar aqui também, ó, para a barra da manga, 1 centímetro, e agora é só recortar. E aqui tá finalizado o molde, ó, toda a parte aqui da frente, tá? Os bolsos, a manga e aqui a parte costa.
tudo pronto aqui com esse molde. Agora vamos acompanhar o corte da peça. E aqui vamos para o corte da peça. Para fazer esse vestido, eu vou usar aqui esse tecido que é uma sarja. É uma sarja, ó, com um pouquinho de elastano. Então, eu vou usar ele como tecido principal. Para os detalhezinhos do bolso e do decote, eu vou usar aqui essa tricoline, né? Daria para usar aqui vários tons, qualquer um que combinasse aqui. Mas aí eu tenho essa aqui e eu vou usar para fazer os detalhezinhos, né? Que fica virado com o botãozinho, tá? Para o corte aqui, de quantidade aqui eu tenho 1,40 m, tá? É suficiente para fazer aqui essa peça. Para o corte aqui, é simples, não tem segredo. Vou dobrando aqui o tecido, tá? O molde tá prontinho, tá com margem de costura. Então, fica bem mais fácil aqui pro corte. Vou dobrando o tecido, posicionando aqui os moldes, prendendo aqui com alguns pezinhos. Esse tecido, ele é muito bom para cortar, porque é bem firme, tá? E aí, vou só fazendo isso e cortando rente com o molde. Então, vamos acompanhar aí agora todo o processo de corte da peça. E aqui eu já finalizei o corte, ó, cortei todas as partes. Aqui o colete, a manga, os detalhezinhos aqui, ó, que vai ficar na tricoline, tá? O bolso aqui, ó, fica assim, essa parte do forro é do mesmo tecido e essa outra aqui é com o tecido da outra cor que a gente quer destacar. Então, aqui tá tudo cortado. Eu já aproveitei também aqui, ó, e abri o molde. Eu vou mostrar aqui como que eu marco as pences. Tem bastante pence aqui pra gente fazer. Então, eu já coloco aqui, ó, do lado avesso. Faço aberturas no molde, dessa forma, ó. Marcaçõezinhas, que aí vai ser só encaixar aqui e fazer a marcação aqui, ó, usando o giz, tá? Então, eu faço as marcaçõezinhas aqui. E aí, eu posso deixar assim, só essa marcação para dobrar aqui e passar a costura, ou posso fazer a linha também usando uma régua. No meu caso aqui, no caso desse, eu vou deixar só essas marcaçõezinhas mesmo, para ser mais rápido. Então, eu vou continuar aqui, vou marcar as outras pences também, vou fazer isso com a parte costa, deixar tudo marcadinho, e aí vamos para a máquina fazer a montagem da peça. E aqui para a montagem desse vestido, eu vou iniciar costurando aqui as pences que já estão marcadas, ó.
Então, eu só vou dobrar aqui certinho e passar a costura. E em seguida, eu vou costurar aqui o revel, formando o acabamentozinho aqui da abertura da frente. E aqui para costurar a pence, assim depois de marcada, é bem simples. Dobro aqui, ó, coloco as duas marcações certinha e dobro também aqui na marcação do finalzinho da pence. E agora eu venho passando a costura. Passado aqui a costura, ó, fica assim, o finalzinho dela aqui vem bem fininho. Agora eu vou fazer isso mesmo com as pences aqui de busto e aqui com a outra pence de cintura. Costurada aqui as pences, ficou assim, ó, certinho aqui no final. Agora eu vou costurar aqui o revel, aqui nessa aberturazinha do centro-frente. Coloco aqui, ó, fiz uma marcaçãozinha no revel aqui com a mão mesmo, porque é tricoline, ela marca bem. Então eu só fiz uma marcaçãozinha aqui no meio, para que eu possa aqui, ó, colocar essa abertura certinho com a marcação. Vou colocar aqui uns alfinetes, uns 2 alfinetes, para ajudar aqui a não sair da posição correta, ó. Coloco aqui bem certinho na marcação que tá aqui no revel. Vou prender aqui do outro lado também com alfinetes. E aqui, ó, depois que eu coloquei aqui, prendi com os alfinetes, eu vou passar a costura. A costura aqui vai vir só com meio centímetro, que é a distância aqui do pé da máquina industrial. Então eu vou costurar até o finalzinho aqui, ó. Depois eu viro, faço uns 2 pontinhos e continuo aqui pro outro lado. Venho até o final, aqui, ó. Chegou no finalzinho aqui do corte, eu faço mais um pontinho, giro aqui a peça, faço mais 2 pontos girando aqui com a mão, viro aqui a minha peça e continuo. Ficou assim, ó, a costura, virar aqui, que dá pra ver melhor. Agora eu vou cortar, eu vou abrir aqui esse tecido do revel. Já posso tirar aqui esses alfinetes. Tirei aqui os alfinetes, agora eu já vou continuar aqui o corte. Corto assim até o final e aqui no finalzinho eu vou fazer 2 piques aqui, ó, em direção ao final da costura, para um lado e para outro. Vou virar aqui, ó, vai ficar assim. Agora eu vou vir aqui, vou passar o pesponto rente. O pesponto rente, nesse caso, eu não vou passar do lado do revel, porque isso aqui, depois de pronto, ele vai virar aqui, ó. Depois que ele tiver prontinho, ele vai virar aqui a bordinha para colocar o botão. Então, se eu passar o pesponto rente do lado do revel, vai ficar mostrando e eu não quero. Então, nesse caso, eu vou passar o meu pesponto rente aqui do lado da peça. Viro aqui, ó, a sobra de tecido e passo o pesponto em cima aqui do tecido estampado. E aí eu vou passar esse pesponto até o finalzinho aqui, ó. Passei aqui o pesponto, ficou assim, ó. Agora eu vou virar aqui o revel para a parte de cima e já vou passar a costura aqui, ó, fechando a parte aqui que é do decote.
Passado a costura, ficou assim, eu vou fazer um pique aqui nessa parte que foi da margem de costura. Vou virar aqui e vou passar também o pesponto rente nessa parte. Ficou assim, ó, pesponto rente, que a hora que dobrar aqui, ó, ele fica assim só na parte de baixo, não fica mostrando. Vou fazer isso mesmo aqui com o outro lado do decote. E feito aqui, ó, o mesmo processo para o outro lado, ficou assim agora. Agora eu vou fazer essa mesma montagenzinha que eu fiz aqui com o revel, eu vou fazer com os bolsos da frente. E aqui para a montagenzinha do bolso, eu vou vir aqui, ó, com essa parte do tecido que é lisa. Posiciono aqui certinho e vou passar a costura com a margem de meio centímetro, da mesma forma que eu fiz lá com o revel. Passei aqui a costura, ó. Vou fazer uns piques aqui, ó, no cantinho, nesse cantinho e nesse outro também. Nesse aqui, eu tiro esse excesso de tecido. E agora, eu vou passar aqui o pesponto rente. O pesponto rente do lado aqui estampado também, ó. Viro aqui a margem de costura e venho passando o pesponto. Nessa primeira parte, eu vou fazer o pesponto e vou parar aqui, ó, um pouquinho antes da ponta. Parei aqui, ó, um pouquinho antes dessa pontinha. Aí, passo aqui um espaço e aqui eu continuo novamente. Porque nesse cantinho mesmo aqui, nessa esquininha, não dá pra passar, não tem como passar o pesponto rente, mas aí é só dar um espaçozinho, ó, e já continuar aqui. Porque esses pespontos que a gente passa, esse pesponto rente, ele é muito importante pro acabamento aqui da peça, né? Pra ficar com um acabamento bem bonito, bem retinho. Então aqui, ó, eu já consigo passar até o final. Vou virar aqui, ó, aí vai ficar assim. O cantinho aqui fica sem pesponto, tá? E no final de tudo, ele vai ficar assim, ó, bem parecido com o revel lá do decote, ó. Vai virar aqui para colocar o botãozinho. Vou fazer esse mesmo processo aqui com o outro bolso. E aqui, ó, já repeti o mesmo processo aqui com o outro bolso. Agora eu vou vir aqui para costurar o forro do bolso. É só posicionar aqui, ó, a parte estampada. Posicionar aqui certinho e passar aqui a costura. Passado aqui a costura, agora eu venho aqui, ó, desse lado. Vou passar uma pequena costura só para prender aqui essas aberturas do bolso e ficar na posição aqui certinha. Passado aqui, ó, as duas costurinhas prendendo, ficou assim. Agora eu vou fazer esse processo aqui com o outro bolso também. Já repeti aqui, ó, o mesmo processo pro outro lado. Agora eu vou separar essa parte e vou fechar aqui, vou costurar essas pences da parte costa. Da mesma forma que eu fiz com a pence lá do busto, é só dobrar aqui nas marcações, ó. Só vou dobrar aqui e passar a costura. Passado aqui a costura, ficou assim, certinho aqui, ó. Vou repetir com a outra parte. E passada aqui a costura das pences, agora eu vou lá para overlock e vou passar os acabamentos internos aqui, ó, do bolso
E vou passar também aqui nessa parte do revéu. Aproveitando, eu já venho aqui também na parte costa e já passo tudo aqui em volta, ó, na lateral e no meio costa também. Então eu vou lá para a overlock agora fazer esse processo e vou voltar para continuar aqui com essa montagem. Bem, e aqui continuando, ó, já passei o acabamento de overlock aqui nas partes internas, aqui no bolso também. Agora eu vou juntar aqui, ó, o colete com a saia e passar uma costura. Juntando aqui, ó, essas duas partes, né? Aqui tá o colete e aqui tá a parte da saia. Passado aqui a costura, ficou assim, ó, partezinha aqui do colete com a saia. Agora eu vou separar essa parte e vou continuar aqui com a costura da parte costa. Aqui para a parte costa eu vou juntar assim, ó, as duas partes. Isso aqui é o meio costa. Vou colocar nessa peça um zíper comum de 50 centímetros. Então, a primeira marcação que eu vou fazer aqui é de abertura do zíper, ó. Vou marcar aqui exatamente o espaço que eu vou precisar deixar aberto para encaixar o zíper. E aqui, ó, depois que eu marquei a altura do zíper, eu vou precisar marcar também a abertura aqui do centro costa, essa abertura que fica aqui da barra para cima. Para essa abertura eu vou marcar 21 centímetros. Então, ó, a minha costura aqui no meio, ela vai pegar aqui do finalzinho do zíper até o espaçozinho aqui, a marcação do espaço que vai ficar aberto. Vou passar aqui uma costura. Passado aqui a costura, ó, ficou assim. Agora eu venho aqui com o zíper. Primeiro eu passo uma costura prendendo ele aqui só na bordinha, tá? Bem na borda do zíper. E depois, usando o pezinho que é específico para zíper, ó, que é esse aqui, eu passo uma costura aqui mais próxima aos dentinhos do zíper, tá? Então eu vou passar agora uma costura aqui na bordinha, fixando de um lado e do outro. Passado aqui as duas costuras, ó, fica assim, bem por fora mesmo aqui, ó, na borda, só para fixar ele aqui na posição correta. Agora eu vou trocar o calcador da máquina, vou colocar esse aqui, para poder passar uma costura aqui, ó, pertinho dos dentinhos do zíper. Aqui eu já troquei o calcador da máquina, ó, abri aqui um pouco o zíper e vou vir aqui para passar a costura bem nessa marcaçãozinha que o próprio zíper já tem aqui, ó. Essa marcação que tem perto aqui do zíper já é uma indicação para a gente passar exatamente aqui a costura. Então eu vou passar agora de um lado e depois eu volto passando aqui do outro. Passado aqui a costura, ficou assim, ó. Fica dessa forma, esse zíper não é invisível, ele é zíper comum, então fica realmente aqui aparente. E agora eu vou trocar aqui o calcador da máquina para poder passar a costura aqui, fazendo o acabamento do decote. E aqui, ó, já troquei o calcador da máquina, vou aparar aqui essa sobra que passou aqui do zíper. Agora eu venho para passar o acabamento aqui. O acabamento aqui eu vou fazer bem simples, só vou fazer duas dobrinhas aqui, ó, de meio centímetro e passar a costura formando já esse acabamentozinho aqui do decote e costa.
Passado aqui a costura, ó, ficou assim. Eu vou fazer agora esse mesmo processo aqui pro outro lado. Passada a costura aqui do outro lado, ficou assim, ó, o acabamento. Agora eu vou passar a costura aqui do ombro, juntando aqui frente e costa. Aqui pra costura do ombro, eu passo dessa forma, ó, posiciono aqui certinho e passo sem costurar ainda essa parte aqui do revel. Colocar aqui bem certinho. E aí eu passo uma costura. Passado aqui essa primeira costura, agora eu venho aqui, ó. Viro aqui esse revel por cima e passo a costura novamente. E aí o ombro vai ficar aqui tudo embutido no revel. Passado aqui a costura, virando aqui, ó, ele vai ficar assim, tudo bem embutido aqui, ó, junto com o revel. Agora eu vou fazer esse mesmo processo aqui com o outro lado, né, com o outro ombro. Passado aqui, ó, a outra costura, a costura aqui do outro lado, tá? Agora, antes de fechar aqui a lateral, frente com as costas, eu preciso ir lá na overlock para passar o acabamento aqui, ó, dessa costura aqui da cintura. Então, eu vou fazer isso e já volto, né, que aí eu passo esse acabamento e esse aqui também, para poder vir fazer aqui o fechamento lateral. E aqui, ó, passado o acabamento aqui da cintura e da lateral, agora eu posso vir aqui e juntar as duas partes para fazer o fechamento aqui da lateral. Então, eu vou juntar aqui uma parte com a outra e passar uma costura, pegando aqui da cava até chegar lá na barra. Fechado aqui, ó, as duas laterais. Agora eu vou vir aqui para a parte da manga. A manga eu também já passei aqui, ó, uma costura de overlock, um acabamentozinho lá no overlock. Vou virar aqui 1 centímetro para fazer a costura da barra. E passado aqui, ó, a costura aqui da barra da manga, eu agora vou passar, deixa eu só tirar aqui a outra. Agora eu vou passar duas costuras aqui na parte de cima, para fazer um certo embebimento e ela ficar com um formatozinho mais bonito lá no encaixe do ombro. Vou aumentar aqui um pouquinho o ponto. E aí eu passo duas costuras como se fosse passar um franzido, mas na verdade não vai franzir. Uma costura eu passo aqui bem na bordinha do tecido e a outra com a distância de meio centímetro. Ficou assim, ó, as duas costuras. Eu vou separar aqui as linhas, vou pegar as duas de baixo da bobina, puxo aqui um pouquinho e venho espalhando. Venho espalhando assim, ó, só para ela dar esse formatozinho aqui na cabeça aqui do ombro, na parte do ombro, tá? Não fica franzido, é só para dar esse efeitozinho mesmo. Para colocar aqui no vestido,
eu marco aqui o meio dessa manga. Marco aqui o meio, ó. Essa parte aqui que fica mais cavadinha, ela é a frente. E aqui no vestido, eu também faço uma marcação do meio aqui da cava, que tem o transpasse aqui do ombro. Então, eu deixo aqui certinho, faço as marcações aqui do centro do ombro. E depois que eu fiz aqui as marcações do ombro, é só pegar aqui a manga, centralizar as duas marcações, a da manga e a da peça aqui, né, do ombro. Prendo com um alfinete. E aqui, ó, encaixo e venho passando a costura. Passado aqui a costura, vou virar aqui para mostrar como ficou, ó. Então fica assim, ó, a colocaçãozinha aqui da manga. Vou fazer esse processo com a outra manga e já vou lá no overlock para passar o acabamento aqui na parte interna. E aqui, ó, colocada a outra manga, passado o acabamento lá no overlock, eu agora vou fazer o acabamento dessa parte aqui, ó, que fica sem tá pegando a manga, tá? Para fazer isso aqui eu vou fazer da forma bem simples também. Vou só fazer uma dobra aqui e vou passar uma costura. Ficou assim, ó. Essa costurazinha aqui de acabamento. Vou fazer isso mesmo aqui com a outra manga. Feito aqui o acabamento, ó, na outra manga, agora eu vou vir aqui para a costura da barra. Então aqui para a barra, eu já vou começar fazendo o acabamento aqui final dessa aberturazinha. A barra vai ser de 3 centímetros, ó, então eu vou dobrar aqui os 3 centímetros. Dobrar aqui os 3 centímetros e passar uma costura com 1 centímetro de margem. Agora é só desvirar aqui, ó, vai ficar dessa forma, porque fazendo assim, a hora que eu vier aqui com a costura, eu já faço uma única costura, venho aqui, ó, subo e faço o acabamento. Vou fazer esse mesmo processo aqui do outro lado. Feito aqui o mesmo acabamento, ó, pro outro lado, agora eu vou vir aqui para passar a costura geral aqui da barra. Para a costura da barra eu vou iniciar aqui pela lateral, deixo assim aberta, ó, a margem de costura, dobro aqui os 3 centímetros e vou passar a costura. A costura vai ser uma única costura que eu vou iniciar aqui, ó. Aí venho fazendo todo esse contorno aqui, subo aqui para fazer o acabamentozinho da abertura e vou até encontrar com ela aqui novamente. Finalizada aqui a costura da barra, ó, ficou assim. O acabamentozinho aqui, ó, da abertura. Ficou dessa forma, uma costurazinha aqui, ó. Subiu, fez a partezinha quadrada aqui e desceu novamente. Então aqui a parte de costura tá pronta. Vou finalizar colocando aqui os botões, que ela vai ter um botãozinho aqui no bolso e também aqui na parte do decote aqui. Então eu vou colocar esses botões, vou passar ferro e volto para mostrar essa peça pronta.
Gente, olha só, aqui está a peça finalizada. Eu coloquei aqui no manequim porque a peça não é minha. Eu adoraria que fosse, porque de verdade eu amei tudo nessa peça, desde o tecido, a estampa e também os detalhes aqui, né, do modelo, mas infelizmente ela não é minha, então eu coloquei aqui no manequim apenas para vocês terem uma visão geral de como ela fica. É claro que no corpo fica bem arrumadinho, não fica essas folgas, ó. Isso aqui é por causa do tamanho, que não é o mesmo tamanho aqui do manequim. Olha que charme o bolso faca aqui com a lapela, tá? E o mesmo detalhezinho da lapela tem aqui no Vzinho que ficou aqui no decote. Vou virar aqui para vocês verem a parte costa, ó. Virando aqui o manequim, ficou assim, né, com o zíper comum, mas fica super arrumadinho aqui no corpo, né, que o formato do corpo é diferente aqui do manequim. Então foi esse o resultado aqui da nossa peça, muito legal, eu amei. Eu espero muito que você tenha gostado também desse passo a passo, porque são detalhes que você pode aproveitar inclusive em outras peças, né? Detalhezinho aqui do bolso você pode aproveitar em uma calça, em uma bermuda, em uma saia, enfim. É realmente um conteúdo muito proveitoso. Então eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de compartilhar com mais pessoas. Se inscreve aí no canal se você já não é inscrito. E se quiser, também pode deixar aí um comentário me falando o que você achou desse vídeo. Muito obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo.